Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Hoje eu vou fazer a apresentação sobre o Tinkercad. Como que vocês fazem a inscrição, como que vocês se cadastram, como que inicializa, como que faz ali as primeiras circuitos que a gente tem. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que entrar é no Tinkercad. Vocês vão ver no Tinkercad, colocam tinkercad.com. Entra no site, dá um enter, então vocês vão cair nessa nossa página que eu estou mostrando aqui. Então, para a primeira coisa que vocês têm que fazer, quem já tem conta vai entrar, quem não tem, vai no inscreva-se agora. Eu acredito que todos tenham, mas vão vir aqui no inscreva-se agora. O que vocês vão fazer? Está aqui, ó, iniciar edição, como você usará o Tinkercad na escola. Educadores começam aqui, alunos entram em uma turma. No caso, vocês vão vir aqui em criar uma conta pessoal. Vem aqui, criar uma conta pessoal. No caso, se vocês não tiverem, vocês vão vir entrar com um e-mail. Vocês vão colocar a região, de onde vocês são, aqui o aniversário, dia, tá, né, onde, mês e o ano que vocês nasceram, tudo certinho, avançar. E aí, seguir o registro como vocês fazem em qualquer outra conta. Detalhe que quem já tem a conta da Autodesk, então não precisa fazer essa conta, porque reparem que aqui, ó, cai no Autodesk. Então, quem tem já essa conta, no caso, não vai precisar criar, eu só vou precisar entrar nele. No caso, até vou voltar mais um aqui, quem já tem vai vir aqui em entrar. Vocês podem entrar também com a sua conta Google. Então vem aqui, ó, mais opções. Então vocês definem aí como vocês logam. Quem fizer com e-mail, vai com e-mail. Quem fizer lá com a conta do Google ou da Apple, Microsoft, como vocês preferirem. No caso aqui eu vou entrar com a minha, que é do Google. No caso ele já vai fazer autenticação, como eu já está tudo logado. Se não, ele ia pedir senha, e-mail, senha, tudo certinho. Então vocês vão entrar. Entrando aqui, vocês têm aqui o dashboard. Aqui tem classes, galeria, blog, aprenda, ensinar. Aqui tem o nosso, se vocês clicarem, tem as informações, né? Algumas configurações e tal. O que vocês vão mexer mais vai ser aqui em circuitos. Se vocês olharem aqui na esquerda, clique em circuitos. Aqui já tem alguns circuitos que eu já montei. Mas, para vocês criarem um novo circuito, vocês vão vir aqui, ó, criar um novo circuito. Pronto, criei. Criei não, né? Vou começar a criar. Então, vamos esperar um pouco carregar. Pronto, carregou. Agora eu tenho aqui, ó, algumas mensagens, tudo bem, e tenho algumas opções. Reparem, isso daqui é para girar meu componente, apagar, excluir ele, desfazer, refazer, anotação, ocultar, exibir. Tem algumas questão de cor do fio, tipo do fio e tal. Isso daqui é mais questão visual mesmo. E aqui está o nome do meu circuito. Se eu quiser alterar ele coloca um nome aleatório, eu posso vir aqui e colocar teste 01. No caso de vocês, podem fazer prática ou aula 01, prática 1, o nome que vocês preferirem. Vou dar um enter, já alterou, reparem que ele já alterou. E aqui do lado eu tenho quem? Os componentes. Aqui eu tenho filtro, componentes básicos. Eu costumo vir e colocar aqui, ó, componentes, vem todos. Aí eu já tenho tudo aqui. Então se eu quiser pesquisar, eu consigo pesquisar. Por exemplo, se eu quiser uma protoboard, eu venho aqui, ó, protoboard. Não achou? Porque eu acho que tá placa de prototipagem, placa de ensaio, olha lá. Então tá placa de ensaio. E eu vou escolher uma delas. Vou pegar essa pequena aqui. E eu dou um clique, aperto e seguro, arrastei aqui para dentro da minha área de trabalho. Estou trabalhando agora com a minha protoboard. Eu posso mudar o nome dela, deixar esse nome mesmo. Então reparem que aqui está igual eu mostrei para vocês. Eu tenho as letras, os números, tenho mais e menos, ou seja, uma coisa interessante,
que ele me ajuda a ver como está curto-circuitado. Se eu passar o mouse em cima da bolinha, ele vai mostrar lá todas as trilhas curto-circuitadas. Aqui, ó, negativo. Aí, ó, igual eu expliquei para vocês, ó, o número está todo curto-circuitado. Então, tá dessa forma aí, certo? Então, A, B, C, D, E, eles estão curto-circuitados em cada uma dessas linhas aqui. Aqui em cima a mesma coisa. Se eu quisesse girar minha protoboard, eu podia girar. Então eu posso girar da forma que eu precisar. Então eu coloquei minha protoboard. Na hora que vocês estiverem fazendo, vocês vão utilizar essa protoboard para montar o circuito. Bom, voltando aqui, deixa eu apagar essa pesquisa. Se eu for rolando aqui, eu tenho resistores, capacitores, diodos, tem uma série de outros elementos. Se eu descer mais alguns outros elementos importantes, eu tenho LED, a gente não vai utilizar, mas deixa eu passar aqui para o que a gente pode utilizar. Aqui, ó, circuito de potência, eu tenho bateria de 1,5, bateria do tipo moeda, batata, bateria de limão. Essas duas aqui são mais curiosidade mesmo. Instrumentos que a gente vai utilizar, eu tenho fonte de energia, gerador de função, osciloscópio, multímetro. O que a gente vai utilizar muito vai ser nossa fonte de energia e o multímetro. Então eu vou, mesma coisa, apertei, segurei, arrastei aqui para o meu circuito. Mesma coisa eu vou fazer com o meu multímetro. Então já arrastei lá aqui para a minha área de trabalho. Deixa eu voltar para cima na minha barra de rolagem. Então aqui eu vou, se eu der um clique, eu consigo setar. Eu posso vir na rodelinha, mas a rodelinha aqui é mais difícil. Posso vir e colocar quanto de tensão eu quero. No caso, se o meu circuito tiver de 5 volts, a tensão vai ser de 5. Se eu quiser de 10, eu vou colocar 10. Se eu quiser 17, vai ser, coloco 17. Assim por diante. Então eu vou colocar aqui 16, tá? Essa questão da corrente, essa corrente é uma corrente máxima que eu vou passar por esse circuito, que minha fonte vai fornecer. Eu expliquei isso para vocês na aula passada também. Mas aqui no nosso caso do simulador não vai ter tanto problema. Isso a gente utilizaria mais no laboratório para questão de proteção. Então eu vou deixar aqui em 5 mesmo, não precisa alterar a corrente. E o que eu vou fazer? Eu vou passar, se eu quero alimentar as minhas trilhas, então eu vou usar esse mais e menos, por uma questão de facilidade, eu vou colocar o mais. Então olha só, eu consigo vir, clicar, já fez a volta. Então eu dei um clique para cá para ele fazer a volta, ou poderia vir reto, poderia, mas eu vou deixar essas voltinhas assim para ficar melhor. Então coloquei, eu consigo alterar a cor do fio, então eu vou colocar aqui, ó, uma cor do fio de vermelho e essa cor do fio de preta, só por questão de organização mesmo. Sugiro que vocês façam isso, até para me facilitar. Então eu vou ficar até feliz de ver vocês fazerem isso, porque vai me facilitar. Então eu vou ficar menos rigoroso para corrigir, porque eu vejo que vocês estão facilitando a minha correção. Então eu quero arrastar um resistor. O que eu fiz? Cliquei, arrastei e eu consigo colocar ele da forma que eu precisar. Reparem que se eu colocar o meu resistor dessa forma, olha só, às vezes muitos de vocês colocam, o que está acontecendo? Esse terminal 2 e esse terminal 1 do meu resistor, eles estão na mesma linha aqui, que é a linha 17. Essa linha 17, ela está curto-circuitada. Então, esse resistor é como se não existisse, porque esse terminal 1 é o mesmo terminal do de baixo, porque embaixo, nessa linha, ela está toda curto-circuitada. Então, se vocês forem usar a protoboard nessa rotação e o resistor nessa, vocês vão ter que fazer algo desse tipo assim, ó. Porque esse do meio aqui está cortando, não tem a trilha passando do linha 20 para cá, para essa linha 20. Então se eu fizer isso, aí sim eu estou colocando em pontos separados. Assim é o mesmo ponto, tá? Então ou eu utilizo, se eu utilizar nessa rotação, eu utilizo ele assim, ou eu vou, rotaciono o meu resistor, coloco ele assim. Dessa forma, o que está acontecendo? Eu estou em pontos diferentes.
porque minha linha 17 está curto-circuitada, a 9 também, mas esse terminal 1 e 2, eles são diferentes um do outro. Então assim, eu arrastei meu resistor e se eu quiser ligar o meu resistor, uma ponta dele no positivo e a outra no negativo, o que eu vou fazer? Vou pegar um outro ponto aqui, ó, da linha 11 e vou jogar ele lá para minha fonte. Vou colocar essa cor de vermelha. Agora, minha outra cor preta, eu vou colocar ele aqui, jogando lá para o meu terminal preto. Pronto, fiz as minhas ligações. Deixa eu mudar aqui para vermelho, certo? Então, mudei para vermelho. Então, eu tenho aqui agora o meu multímetro e minha fonte de 16 volts. Como é que eu quero? Se eu quero medir tensão, eu posso vir aqui, ó, apertar. Não, aqui não está mudando, mas se eu der um clique nele, eu consigo alterar o modo. Então, amperagem seria nosso amperímetro, tensão seria nossa tensão mesmo, né, os volts, resistência seria o meu ohmímetro. Então é o que eu falei com vocês. Se eu quero medir tensão, eu vou colocar no modo tensão, vou vir, eu não quero medir a tensão que está em cima do meu resistor, então eu vou vir aqui, colocar ele ali. Na verdade, fiz um errado aqui, eu quero negativo, então negativo, eu vou colocar ele por fora, só para ele não colocar em nenhuma trilha. Bom, foi demais, então tá vendo que eu consigo arrastar, eu consigo ajustar esses meus valores. Vou deixar aqui só para ficar mais organizado. Vou mudar esse meu fio para o preto. Agora vou colocar um outro fio vermelho para pegar na outra extremidade do meu multímetro, do meu resistor. Pronto, assim eu fiz a medição. Eu poderia ter colocado ele como garra jacaré, certo? No caso aqui, deixa eu alterar para garra jacaré. Olha lá, eu poderia ter feito isso, mas não vai mudar, é a mesma coisa, deixar como fio mesmo, só para não... Agora com o circuito montado, a gente consegue fazer nossas simulações. Como é que eu faço simulação? Eu venho aqui em iniciar a simulação. Se eu vier, só dei um play, o que acontece? Estou com 16 volts, aqui é a corrente que está passando, mas aqui é que está saindo da fonte, né? E aqui eu tenho a minha tensão. Reparem que a tensão ali está com 0 volts. Por quê? Porque eu coloquei esse meu fio errado. Se eu ajustar ele aqui, vou ter que parar minha simulação para eu alterar. Coloquei, eu tenho que colocar ele no mesmo ponto. Eu estava do lado porque e esse do lado ele não está curto-circuitado. Tá vendo que eu fiz um erro ali? Nem foi de propósito, mas foi até bom para vocês verem o que acontece. Aí, se eu vier, simulei, deu 16 volts, igual o valor da minha fonte. Então, a tensão que eu tenho em cima do meu resistor é 16 volts, como eu esperava, porque eu estou aplicando 16 volts em cima do meu resistor. Vou parar a simulação. Se eu quisesse fazer a medição de corrente, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que abrir o meu circuito, igual eu sempre falei com vocês, falei isso da última vez, vocês também já sabem. Então eu vou excluir os dois fios, eu vou ter que abrir o meu circuito no ponto que eu quero medir. Eu não quero medir a corrente em cima do meu resistor, então eu vou abrir o meu circuito, vir aqui, abrir, ou seja, eu desconectei um dos pontos, poderia ter sido esse ponto ou de cima, tanto faz, desconectei ele e agora eu vou vou reconectar ele com o meu, utilizando o meu, utilizando o meu amperímetro. Deixa eu colocar aqui preto e então olha só, um dos pontos, o ponto negativo eu coloquei ali e o positivo vou colocar ele ali. Deixa eu só colocar mais para cima aqui só para vocês só para não confundir. E eu vou colocar aqui com o fio vermelho. Então fiz isso. Se eu fizer, agora eu venho
tem que alterar para amperagem. Aí até aqui, ó, vou até pegar a carona no exercício. Se eu colocar ele como voltímetro, repare que ele está em série com o meu circuito, então não vai passar corrente por ele, e a fonte é 16 volts, ó, eu vou medir 16 volts, que é a mesma da fonte. É o que vocês viram no exercício passado, que alguns tiveram dúvida. Então eu vou parar aqui e colocar ele para medir corrente. Olha só, agora para medir corrente, o que está acontecendo? Eu estou vindo, a corrente está saindo por aqui, vindo lá por baixo, entrando nesse meu fio vermelho, vindo por baixo, vindo para o meu resistor, vindo por baixo, vindo por esse fio vermelho, passando dentro do meu amperímetro, e passei aqui no fio preto, vim no fio preto, vi por baixo, passei e voltei para a minha fonte. Então esse é o caminho da minha corrente que está percorrendo, certo? Se eu tivesse invertido esses dois terminais, ele daria um valor negativo, mas olha só, falando que o sentido é o contrário, tá bom? Então assim eu meço a corrente utilizando o meu Tinkercad. Eu quero fazer uma outra análise com vocês, só para mostrar o que aconteceria se eu colocasse o meu amperímetro em paralelo com minha fonte. Então, se eu for lá, coloquei o meu amperímetro agora, ó, coloquei ele aqui, e o outro, vou colocar ele vermelho. O que eu fiz aqui? Eu coloquei ele em paralelo com a minha fonte, porque são os mesmos pontos, esse daqui e desse. O que vai acontecer? Olha só, eu dei um curto-circuito na minha fonte, porque o amperímetro ele tem uma resistência muito pequena, então eu joguei o que? 5 amperes em cima dele. Esse 5 amperes está sendo limitado porque minha fonte de tensão ela limita essa corrente. Então, ela limita em 5 por causa da questão de segurança. Se fosse uma fonte ideal, ou seja, por exemplo, se fosse uma tomada, que não é uma fonte CC, mas se fosse uma tomada, eu fizesse isso, ia queimar meu multímetro com certeza. Então, isso na prática vocês têm que tomar muito cuidado. E eu expliquei isso na aula passada. Tá? E se eu quiser medir quanto que vale essa resistência, o que eu tenho que fazer? Eu vou desconectar ele aqui do meu circuito, vou conectar esse meu ponto, um aqui embaixo e um outro aqui no outro terminal. Pronto, desconectei, vou mudar ele para resistência. Quando eu mandar simular, eu vou ter uma resistência de 1 kΩ, que é a resistência aqui. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, se eu quiser alterar o valor da minha resistência, dou um clique nela, coloco o valor, coloco a unidade. Então pronto, é assim que eu defino todos os meus componentes. Claro que tem outras coisas aqui, tem o osciloscópio, tal, mas o que a gente vai utilizar vai ser a placa, a protoboard, a fonte de tensão controlada e o nosso multímetro, certo? O resto aqui, se eu não me engano, a gente não vai usar nada. No máximo, mais para frente, a gente vai utilizar capacitores, né, e indutores, mas isso é só mais para frente, já no meio do semestre, tá certo? Então, tudo bem. Aqui eu já fiz a simulação, já fiz tudo. Como é que vocês vão exportar esse circuito para mim? Vocês vão vir aqui, ó, em exportar circuito. Não, exportar não, desculpa. Vão vir compartilhar. Vão vir compartilhar. Vocês podem tirar o instantâneo. O instantâneo é o que? Uma foto. Mas eu quero que vocês mandem. Vocês vão chegar aqui. Vou até voltar. Vou vir em compartilhar. Tá aqui, ó. Compartilhar por mensagem instantânea ou e-mail. Vou vir em convidar pessoas. Aí vocês vão copiar esse link. Só vir aqui em copiar e colar onde eu pedir. Certo? Então, por exemplo, vocês têm que copiar dessa forma. Não pode copiar o valor ali em cima. Você tem que vir compartilhar no botão que eu mostrei, vir aqui copiar, porque eu consigo enxergar ele, mesmo eu não sendo proprietário, tá bom? Porque se vocês não fizerem isso, copiarem esse link aqui de cima, eu não consigo enxergar. Aqui sim eu consigo, porque ele gera todo um link aqui que eu consigo enxergar. Então eu consigo ver o que vocês fizeram, tá bom? Então, quando for compartilhar, façam dessa forma, tudo bem? Então é isso.
em relação ao tutorial é esse, não tem, acho que não tem mais coisa para falar. Claro que posso ter deixado passar uma coisa ou outra, mas isso vocês vão pegar aí com o tempo, tá bom? Então, a aula de hoje está encerrada.